Bom, gente, chegou a hora da fosforilação oxidativa, né? Conhecida também como cadeia transportadora de elétrons, cadeia respiratória, CTE, né? Que é a sigla de cadeia transportadora de elétrons, mas, a meu ver, isso é uma opinião minha, né? É opinião. Só que é uma opinião baseada em ciência, viu? Porque opinião não é ciência. A fosforilação oxidativa, para mim, é o termo mais adequado, porque é mais abrangente. É mais abrangente. No final das contas, eu vou ter o quê? Uma fosforilação, uma adição de fosfato ao ADP para gerar o produto principal, que é o ATP. E esse processo, essa fosforilação, ela só acontece mediante reações de oxidação. Por exemplo, o NADH ó, é o NAD reduzido e ele vai se oxidar. Então, é graças a essa oxidação, a essas oxidações, que teremos a fosforilação do ADP gerando ATP. Por isso que é bem mais abrangente, né? Quando a gente fala fosforilação oxidativa, a gente está falando do processo do início ao fim. O que acontece no início, que é a oxidação, o que ocorre no fim do processo, que é a fosforilação. Beleza? A cadeia transportadora de elétrons seria basicamente ó, esse trechinho aqui, né? Os transportadores, tal, transportando elétrons. Por que a gente também chama isso de cadeia respiratória? Porque esse processo ocorre na respiração celular, aí cadeia respiratória. Mas é só um transporte, né, gente? O processo inteiro, íntegro, maior, é a fosforilação oxidativa. Vocês entenderam o porquê da minha opinião? O porquê de eu preferir esse termo, fosforilação oxidativa? É porque realmente Aham. é mais abrangente, né? É mais abrangente. Você está falando do início ao fim do processo. Nesse processo, né, a gente tem aí o gradiente de pH, a variação de pH, a gente mostra que a matriz mitocondrial, a matriz, ó, o miolo da mitocôndria, ele fica alcalino. Por quê, hein? Por que o interior fica alcalino? Porque o H+, que é quem gera a acidez, né, o aumento da acidez, ele começa a ser bombeado para o espaço intermembranas, o H+, né? Isso gera uma síntese de ATP impulsionada pela força motriz dos prótons. Ó. Eu vou concentrar tanto H+ aqui, que ele vai retornar pelo polo da ATP sintetase. Né? E a síntese de ATP, gente, também é levada, né, por uma diferença de potencial elétrico. O interior da célula, da célula não, da mitocôndria vai ficar o quê? Ó? Negativo, negativo, enquanto o meio externo é tanto H+, é tanto elétron aqui que ele fica negativo na parte interna, na matriz. E é tanto próton no espaço intermembranas que você tem ele positivo, né? Por isso que essa hipótese que explica esse processo é chamada de hipótese quimio-osmótica ou quimio-osmótica. Você tem variação de pH, variação de concentração de solutos, íons diferentes, né? Entre os dois meios aí. Hipótese quimio-osmótica. Vamos lá. Isso aqui é uma imagem, né? Uma imagem bem massa que mostra o processo, mas eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Né? Não precisa, né? Assim, não há necessidade do aluno lembrar, memorizar o nome dos compostos. Mas, por exemplo, NADH-desidrogenase, coenzima Q ubiquinona redutase, succinato fumarato desidrogenase, né? Citocromo BC3, citocromo oxidase. Esses são os nomes de cada um desses complexos aqui, transportadores. Eu prefiro que o meu aluno, para o Enem, ele aprenda complexo 1, 2, 3 e 4, coenzima Q, citocromo C. Mas, assim, quando ele estiver lá no curso, né, na área da saúde, que massa, né, vai chegar lá no curso, aí eu recomendo que ele aprenda o nome de cada um desses complexos transportadores. Mas para o Enem, pelo menos por agora, né, gente, não há necessidade. Agora, esse aqui, pelo amor de Deus, tem que saber, né, ATP sintetase, ou ATP sintase, que é o complexo proteico que mantém a síntese do ATP na fosforilação oxidativa. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui, a gente vai começar a trabalhar com... Eu fiz uma animaçãozinha, a gente dá um trabalho fazer isso aqui, mas vale a pena no final, porque, tipo, você aprende etapa por etapa, né? Vai para uma etapa, vai para outra, e aí, no final das contas, todo mundo aprende. Então, temos aqui a fosforilação oxidativa, né? E aí eu botei entre aspas, né? Botei entre parênteses cadeia respiratória, legal? Vamos entender como é que o processo acontece. Primeiro, ela ocorre na mitocôndria.
Considerando que esse processo não está ocorrendo em uma bactéria, vamos ter uma célula com mitocôndria. Então, vai ocorrer na mitocôndria. A mitocôndria, qual é a sua estruturação? Tem duas membranas, né? Uma membrana interna e uma membrana externa. Então, temos aqui, ó, membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna. Entre as duas membranas tem um espaço intermembranas e aqui a matriz mitocondrial, o miolo. Certinho? Onde acontece o ciclo de Krebs? Na matriz mitocondrial. O que o ciclo de Krebs gera de muito importante para a fosforilação oxidativa? NADH e FADH2, que são coenzimas reduzidas, né, com hidrogênios, que serão oxidadas. Vamos focar também que essas oxidações ocorrerão e liberarão elétrons para os complexos transportadores, 1, 2, 3 e 4, coenzima Q, conhecida também como ubiquinona e citocromo C. Vamos oxidar primeiro, vamos começar pelo NADH. Vamos oxidar o NADH e quando ele é oxidado, ele libera NAD+, que é o NAD oxidado, 2H+, e elétron. O elétron, qual o outro nomezinho que a gente chama o elétron, gente? Potencial redutor. Porque redutor. Perfeito, porque ele tem o poder de reduzir compostos, potencial redutor. Esse elétron ele vai, portanto, reduzir o complexo 1, e o complexo 1 tem função dupla. Ou seja, além dele transferir elétrons, transportar, ele também bombeia H+. E é isso que vai acontecer agora. Assim que o elétron, resultante da oxidação do NADH, reduz o primeiro complexo transportador, você tem um bombeamento de 4 íons H+, pelo complexo 1. Para onde vai esse elétron agora? O complexo 1 também é um transportador de elétrons, então ele vai transportá-lo na verdade, à coenzima Q. Olha aí, o elétron sai do complexo 1 e aparece na coenzima Q. Beleza? Ó. Da coenzima Q, esse elétron vai ao complexo 3. Lembrando, todo elétron que aparecer aí de cor amarela, aqui que a gente está vendo, né, o sinalzinho negativo com uma elipsezinha amarela, não vai bater no complexo 2, porque ele não responde aos elétrons da oxidação do NADH, só do FAD, H2. Complexo 3, uma vez reduzido, bombeia 4 íons H+, para o espaço intermembranas. E isso vai acontecendo de modo que o H+, ele começa a se concentrar no espaço intermembranas, de modo a deixar o quê? A matriz alcalina, né? E o espaço intermembranas bem ácido, inclusive cheio de H+. Eu tenho elétron aqui transitando, tenho muito elétron na matriz e tenho partículas de carga positiva, muito próton no espaço intermembranas, o que gera um gradiente eletroquímico. Pois bem, quando esse elétron reduz o complexo 3 e ele bombeia H+, o complexo 3 transporta o elétron para o citocromo C. O citocromo transfere para o complexo 4, que bombeia. Antigamente se pensava que o complexo 4 bombearia o quê? 4H+, mas na verdade foi descoberto que ele só bombeia 2. Eu vou pedir um favor, né, a quem vocês estão assistindo essa aula, vou pedir um favor. Considerem, para a gente entender tudo direitinho, como nas antigas e atualmente, né, na atualidade, eu vou pedir para que vocês considerem ainda que esse complexo 4 bombeou 4H+. Considerem que ao invés de 2 a gente tem 4 e depois a gente volta para a realidade, que é 2. Considere que é 4. Por favor, entendam que o complexo 4 ele está bombeando 4H+, como no passado, certo? Porque aí a gente vai entender o cálculo antigo para depois entender a diferença do porquê surgiu um cálculo atual. Pessoal, quem é que vai receber esse elétron por último? Gás oxigênio, tá aí ele. Recebe o elétron por último, é o aceptor final de elétrons e também de hidrogênios, né? E aí ele forma água como um dos produtos da respiração aeróbica. A gente já viu isso, eu já apresentei rapidinho o processo, como é que acontece para vocês, numa visão geral, quando fizemos a apresentação do processo da respiração aeróbica, e agora eu estou focado em fosforilação oxidativa. É agora que finalmente a gente vai ter a produção da maior quantidade de ATP dentro da célula. Mas falando em ATP, né? Eu já recebi todos os elétrons aí, lembrando que surgiu aqui, isso gera um gradiente eletroquímico. Vou ter muito H+ no espaço intermembranas, ele vai se concentrar
né? Ó, muito H+, gente, muito H+. Ó, percebam que eu coloquei aqui 4H+, mais 4 mais 4 dá 12, né? Eu ainda estou considerando no cálculo antigo, é como se o complexo 1 bombeasse esses 4, o complexo 3 mais 4 e o 4 mais 4. Só que, na verdade, a gente sabe que é 2, mas eu pedi para vocês considerarem que bombeia 4. Gente, eu tenho tanto H+ no espaço intermembranas que a concentração dele, do H+, vai ser maior no espaço intermembranas do que na matriz. Então, eu já tenho aqui uma diferença de concentração, né? Se eu tenho uma diferença de concentração, o soluto, em condições normais, ele migra de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Então, diante dessa informação, o que se percebe aí é que esse H+, ele vai passar para a matriz ou vai da matriz para o espaço intermembranas, por difusão. Do espaço intermembrana para a matriz. Perfeito, vai se difundir do espaço intermembranas para a matriz. Repare que quando ele vai até o espaço, ele está sendo bombeado, é uma bomba, né? Esse complexo 1 está bombeando, jogando o H+, né? Agora aqui não, ele vai ter que voltar à matriz por difusão. Só que é um composto que tem carga. Ele não consegue atravessar a membrana sozinho, ele precisa de quem? De um polo. E aí vai ocorrer difusão por meio da ATP sintase. A ATP sintase tem a subunidade FO, fixada, ancorada na membrana interna da mitocôndria, e a subunidade F1. Forma-se um polo e esse polo ajuda no fluxo, né, na difusão do H+ para o interior da matriz. Então, ó, aquela rima, né, gente? A cada 4H+, vou repetir, a cada 4H+ que entra na matriz, gera-se uma força protomotriz. A cada 4H+ que retorna à matriz, gera-se uma força protomotriz. E essa força protomotriz, ela é capaz de girar a subunidade F1 e promover o quê, gente? A fosforilação do ADP, ou seja, a adição de fosfato ao ADP para gerar o produto mais importante do processo, que é o ATP. Certinho? Então, vou recapitular. Como o ATP é produzido? Pela adição de fosfato ao ADP. Certo, mas como ocorre a adição de fosfato ao ADP? Pela força protomotriz, que é caracterizada pelo giro da subunidade F1. Beleza, mas o que gera essa força protomotriz? O retorno de 4 íons H+ à matriz mitocondrial. Certo, mas como esses íons H+ chegaram aqui ao espaço intermembranas? Eles chegaram porque foram bombeados por complexos transportadores. Legal, mas como é que esses complexos transportadores de elétrons, eles bombearam H+, justamente quando eles foram reduzidos pelos elétrons. Tudo bem, Renato, mas de onde vem esse elétron? Esse elétron vem da oxidação do NADH, ou do FADH2 também, conforme a gente vai começar a ver agora. De onde veio o NADH e FADH2? Do ciclo de Krebs. Como ocorre o ciclo de Krebs? O que é necessário? Acetil. Para gerar o acetil, eu tenho que ter a oxidação de alguns compostos orgânicos, aminoácidos, ácidos graxos e principalmente glicose, né? Que é o que a gente vem estudando há algum tempo. Legal? Gente, ó, eu vou colocar agora um processo. Pronto, ó, vamos focar no FADH2. O FADH2 vai ser oxidado, vai liberar FAD+, 2 hidrogênios e o elétron, que eu vou colocar ele aqui vermelhinho. O elétron, resultante da oxidação do FADH2, ele não reduz o primeiro complexo, ele reduz aqui o segundo. Né? Inclusive, esse segundo complexo ele é chamado succinato fumarato desidrogenase, porque, na verdade, o FADH2 é formado quando o succinato se converte a fumarato lá no ciclo de Krebs. E aí, ó, o elétronzinho vermelho reduz o segundo complexo transportador. Aí você já pensa, Renato, entendi. Do segundo ele vai direto para o terceiro. Não, ele vai para a coenzima Q. Ó. O elétronzinho vermelho vai do complexo 2 para a coenzima Q. Da coenzima Q é que esse elétron vermelho vai ao complexo 3. E aí o complexo 3, uma vez reduzido pelo elétron da oxidação do FADH2, bombeia 4H+. Depois esse elétron vai ao citocromo C, do citocromo C para o complexo 4, bombeando 2H+ aí, e do complexo 4 ele vai ao oxigênio, que é o aceptor final, gerando água. Beleza. O que vai acontecer agora, gente? Esses 6H+, ó,
que na verdade eu pedi para vocês considerarem que aqui seria 8, né? Porque eu contaria 4 aqui, vão retornar a matriz. Agora vamos fazer uma conta, né? Vamos fazer uma conta aqui. Gente, se a oxidação de um NADH... Querem anotar essas perguntas? Deixa eu, que às vezes fica mais interessante a gente anotar. Ó, deixa eu escrever aqui nesse cantinho. Quantos H+, são bombeados? Isso vai te dando um direcionamento para você entender o processo no geral, né? Quantos H+ são bombeados para o espaço intermembranas? Quantos H+ são bombeados para o espaço intermembranas mediante oxidação do NADH, NADH2, né? NADH mais H+. Quantos H+ são bombeados? Gente, quantos H+, né? Quando um NADH é oxidado, tá aqui ele sendo oxidado aqui em cima, ó. Ele vai liberar NAD+, hidrogênio e elétron, certo? Aí esse elétron vai começar a reduzir os compostos, que o elétron é um potencial redutor, ele tem o poder de reduzir compostos. Aí, no geral, quantos H+ são bombeados para o espaço intermembranas mediante a oxidação de um NADH? Você quer no cálculo antigo ou no cálculo... Antigo mesmo. Cálculo antigo. Passo a passo. Quantos H+ são bombeados para o espaço intermembranas mediante a oxidação de um NADH? Por causa dos elétrons, né, desse NADH. A resposta é, ó, cálculo antigo. Cálculo... Opa, peraí. Deixa eu botar aqui. Vou até colocar a informação mais completa, que eu sou muito detalhistazinho. Quantos H+ são bombeados para o espaço intermembranas pelos elétrons? Eu vou botar por um elétron resultante da oxidação de um NADH. Lembrando que quem bombeia são os complexos, mas eles são reduzidos por elétrons. Então, quantos H+ são bombeados para o espaço intermembranas? Quando um elétron resultante da oxidação de um NADH reduz complexos transportadores. Aí, nesse caso, quais são os complexos transportadores que bombeiam? Complexo 1, complexo 3 e complexo 4. Eu já estou colocando a informação toda completona aí para ficar legal. Vamos lá? O complexo 1, gente. Olha aí como já está ficando melhor de vocês me darem essa resposta aí. O complexo 1 bombeia quantos H+? 4. O complexo 2, o complexo 3 bombeia mais 4 e o complexo 4 bombeia mais 4, né, que eu pedi para considerar. Então vamos lá, cálculo, a resposta é cálculo antigo, considerando cálculo antigo, para o cálculo antigo, quantos H+? 12, né? 4, 4 e 4. 4 no complexo 1, 4 no complexo 3 e mais 4 no complexo 4. Então dá 12 H+. Tudo bem, meus queridos? Minhas queridas, no caso. Tudo bem, né? 12 H+, para o cálculo antigo. Para o cálculo atual, ficaria como? Essa parte é mais chatinha, gente, porque a gente realmente precisa contabilizar, dar um trabalhinho, mas muito importante. Porque quando você sabe, você fala com propriedade, você diz, eu sei de onde veio esse ATP. É porque 4H+ entraram, aí você entende o processo que gerou aquele ATP. Por isso que às vezes a contabilidade é importante, né? Para fazer uma retrospectiva do processo. Para o cálculo atual, aí eu preciso que vocês me respondam. Para o cálculo atual, considerando que o complexo 4 bombeia só 2H+. 10.
Perfeito. 4 no primeiro complexo, 4 no terceiro e 2 no quarto. Então, 10. 10H+. Muito bem. Vou repetir essa pergunta para o FAD, certo? Quantos H+ são bombeados para o espaço intermembranas? Deixa eu só mudar aqui. Quantos H+ são bombeados para o espaço intermembranas quando um elétron resultante da oxidação de um FADH2 reduz complexos transportadores? Aí, no caso do FADH2, ele não reduz o complexo 1, ele pula isso aqui, mas a gente sabe que ele consegue ainda reduzir o elétron que vem da oxidação do FADH2, ele consegue reduzir 2 complexos transportadores, né? 3 e 4. E aí? Para o cálculo para o cálculo antigo, responderam aqui, né? Beleza. Para o cálculo antigo, 4 do terceiro complexo mais 4 do quarto. Então, dá 8. 8H+. Para o cálculo atual, 6, né, gente? 4 com 2, 6. 6H+. Certo? Estamos quase chegando lá. Isso aqui é muito importante. Vocês depois vão fazer um print em massa disso aí para ficar legal. Vamos lá. Então, de acordo com isso aqui, ó, se a gente considerar o cálculo antigo, eu vou fazer uma pergunta. Um NADH, opa, peraí. Eu vou ter que colocar uma consideração aqui, viu? Considerando que a cada 4H+, considerando que a cada 4H+ que retornam a matriz, gera-se uma força protomotriz capaz de fosforilar um ADP formando um ATP. Ó, considerando que a cada 4H+ que retornam à matriz, gera-se uma força protomotriz capaz de fosforilar um ADP formando um ATP. Aí, quantos H+? Eu fiz as duas perguntas que vocês me responderam aí. Aí, agora eu preciso saber, né, gente? Um NADH mais H+, complicadinho, né? Mas depois vai melhorando. Um NADH mais H+, isso aqui equivale a quantos ATPs? Interrogação. Um NADH vale quantos ATPs? Forma quantos ATPs? Isso, né? Um NADH, aí vamos lá, gera quantos ATPs? Vamos lá. Opa, peraí. Cálculo antigo. Cálculo antigo. Eu estou fazendo aqui passo a passo, gente, porque realmente isso aqui tem que ser feito para o aluno entender direitinho. Cálculo antigo, um NADH gera 3 ATP. Aí é só você fazer a conta, né? Ó. Se a cada 4H+ que retornam à matriz gera uma força protomotriz e eu gero um ATP, um NADH, no cálculo antigo, ele bombeia 12H+. 4, 4 e 4. A cada, 12 dividido por 4 dá 3. Então, eu vou ter 3 ATP. Certo? Agora, se for no cálculo atual. Gente, a partir do momento que vocês não entenderem isso aí, pode... Renato, espera aí que eu não entendi o cálculo, não.
Cálculo atual. Gente, ó, se for pelo cálculo atual, proporção, se a cada 4H+, que retornam à matriz geram um ATP, se voltarem 2, que é metade de 4, eu vou gerar meio ATP. Né? Se eu considerar para o cálculo atual que o elétron do NADH vai promover reduções que vão bombear 10H+, aí eu vou ter 4 gera um ATP, mais 4 geram 2 ATP, mais 2 para compor os 10, né? 4, 4, 8, com mais 2, 10. Esses dois H+ que retornam formam meio ATP. Então, eu vou ter 2,5 ATP no cálculo antigo. Tudo bem? 2,5 ATP. E aí eu vou colocar aqui, né, a extrapolação para o FAD. Né? Então, 1 FADH2, deixa eu subir isso aqui. Gente, ó, 1 FADH2, gera quantos ATPs? No cálculo antigo, um FADH2 no cálculo antigo, ó, bombeia, promove o bombeamento de 8H+, então 4 mais 4, 8. Se 4 voltam, geram um ATP, se 8 voltam, geram 2 ATP. Então, no cálculo antigo, 2 ATP. No cálculo atual, como é que fica isso? 4 retornam, no cálculo atual ele vai bombear só 6H+, né? Os elétrons resultantes da oxidação do FADH2 reduzem 2 complexos transportadores, né? O 3 e o 4, que bombeiam juntos, no cálculo atual, 6H+. Aí 4H+ voltando gera um ATP, 2H+ voltando gera meio ATP. Então, 1,5. 1 ATP e meio, 1,5 ATP. Tudo bem, gente? Agora tá explicado. Eu sei que é chatinho isso aí, fazer etapa por etapa, mas, tipo, é necessário, né? Mas deu para entender porque a gente costuma dizer que um NADH equivale a 3 ATP e um FADH2 equivale a 2 no cálculo antigo. Tranquilo? E aí, dona Vanessa, conseguiu compreender essa parte? Tranquilo, beleza. Gente, faz um print disso aí que eu vou apagar. Sim, estava aqui anotando, né? Faz um print disso aí que eu vou apagar para a gente... A gente ainda tem uns 8 minutinhos de aula, né? Vamos até... a gente praticamente já mostrou o processo todo, né, da fosforilação oxidativa. Já deu para entender por que é fosforilação e também por que é oxidativa. Né? Então, vamos agora fazer a contabilidade geral para o cálculo atual e cálculo antigo. Ok? Vou apagar aqui para a gente continuar. Vamos lá. Bom, fazendo a contabilidade da respiração aeróbica, o que a gente tem? Lá na glicólise, uma molécula de glicose foi quebrada, produziu 4 ATP, deixa eu só mudar a cor aqui. Lá na glicólise, né, houve produção de 4 ATP, consumo de 2, e aí a gente teve um saldo de 2 ATP. Beleza. Saldo real em ATP, na glicólise, 2 ATP. Agora, saldo potencial. Existe alguma molécula, alguma substância que foi produzida na glicólise que ela tem o potencial de gerar ATP? Existe alguma molécula gerada na glicólise que tem o potencial de gerar ATP? Existe, né? O NADH. Foram produzidos 2 NADH na glicólise. E aí, ó, considerando o cálculo antigo, gente, ó, tudo isso aqui de cima a baixo é cálculo antigo, viu? Tudo isso aqui é cálculo antigo. Nesse slide aí em tela, cálculo antigo. Aí eu vou multiplicar esses 2 NADH por 3, vou obter o quê? 2 vezes 3, 6 ATP. Ou multiplicar por 2, aí eu vou ter 2 vezes 2, 4 ATP. Eita, Renato, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha aí, né? Por que 6 ou 4?
Um NADH não equivale a 3 ATP, então não é só multiplicar por 3, porque você está dizendo que a gente precisa multiplicar por 2 aqui, podemos multiplicar por 2. É aí, gente, que eu vou deixar vocês hoje com a pulga atrás da orelha para me responderem isso aqui. Não precisa ser hoje, pode ser na próxima aula. Porque os dois NADH aqui produzidos na glicólise, quando eu vou fazer a contabilidade, por que eu multiplico por 3 ou por 2? Porque se você observar direitinho, ó, todo o NADH produzido depois, ele é multiplicado só por 3. Ó. O da etapa preparatória do ciclo, multiplica-se por 3. O do ciclo de Krebs também só multiplica por 3. Porque esse da glicólise tem que multiplicar por 3 ou por 2. Beleza? Aí eu vou dar uma dica para vocês responderem isso. Há uma diferença de compartimento, gente. O ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa ocorre na mitocôndria, a glicólise ocorre no citosol. E o que tem a ver, hein? NAD da mitocôndria com NADH da mitocôndria com NADH do citosol. O que tem a ver isso? Isso vai interferir nessa mudança aqui, certo? Mas não fiquem com isso na cabeça, pelo menos por agora, por enquanto, porque isso aí vai ser explicação da próxima aula. Isso, Vanessa, perfeito. Tem a ver com o transporte desse NAD do citosol para a mitocôndria. Eu vou dar uma segunda dica. NAD da mitocôndria não vai ao citosol e NAD do citosol não vai à mitocôndria. Não tem. Não há como esse NADH produzido na glicólise ele chegar à mitocôndria ou o NADH da mitocôndria chegar ao citosol. Não há como. As membranas não comportam a passagem de uma molécula tão grande como o NAD, nicotinamida adenina do nucleotídeo. Não passa. Resumindo, o NAD da mitocôndria não se mistura com o NAD do citosol e vice-versa. O NAD do citosol não chega à mitocôndria. Eles não se encontram. Certo? Não se encontram. Então, como é que eu vou utilizar esse... Se o processo de obtenção de ATP, mais importante que a oxidação do NADH, ocorre na matriz mitocondrial, para promover a fosforilação oxidativa, cadeia respiratória, né, cadeia transportadora de elétrons, como é que esse NAD aqui vai gerar ATP? Ele vai conseguir gerar ATP se ele não entra na mitocôndria. Porque a última etapa da respiração aeróbica ocorre lá na matriz, né? A matriz com espaço intermembranas, tal, oxidando NADH. Como é que eu vou conseguir obter ATP, energia desse NADH que está lá no citosol? Né? Então, esse é o grande mistério, né? Para a gente explicar o porquê desse 3, ou multiplicar por 3 ou multiplicar por 2. Mas vamos fazer o seguinte, vamos só multiplicar por 3, vamos considerar tudo aqui 3, esqueça esse 2 pelo menos por enquanto, porque isso aí é uma resposta para a aula que vem. Vamos contar aqui. Então, multiplicando por 3, ó, 2 ATP mais 6, esqueça esse 4 aqui, vai dar 8 ATP. O ácido pirúvico entra na mitocôndria, que é pequenininho, tem 3 carbonos, é oxidado, é descarboxilado, né, para gerar acetil. Durante esse processo, cada molécula de ácido pirúvico gera um acetil, gera um NADH. Como eu tenho 2 moléculas de ácido pirúvico, vou ter 2 NADH. Multiplicando o NADH por 3, dá 6 ATP. Então, já tenho 8 lá da glicose, saldo em potencial, né? Com mais 6 aqui da mitocôndria, dá 14. 2 voltas do ciclo de Krebs. Esqueça a etapa preparatória, eu já calculei aqui a etapa preparatória, formação do acetil. 2 voltas do ciclo de Krebs, 2 GTP, que na verdade, né, a gente vai contabilizar como 2 ATP, 2 FADH2, que a gente multiplica por 2, aí 2 vezes 2, 4 ATP, e 6 NADH2 em 2 voltas do ciclo de Krebs, 6 vezes 3, 18, né, 18 ATP. Somando isso tudo aqui, né, vai dar 24 ATP só no ciclo. E aí, 2 mais 6, 8, com mais 6 aqui da formação do acetil, dá 14, com mais 24 dá 38, né? 38 ATP. Tudo bem que a gente vai ter aí 36 ou 38, certo? E aí, na próxima semana, eu já sei porque dá 38, já sei. Só me resta saber porque pode ser, ou também pode ser 36, né? Que é essa interrogaçãozinha aqui, que vai resultar nesse ou multiplicar o NADH por 2, beleza? E aí, na próxima semana, a gente faz essa análise, a gente complementa isso aí. Mas até então, deu para entender, gente, de onde vem cada ATP? Sim. Beleza?
Então, a gente vai parar por aqui, que é muita informação, né, para não ficar tão sobrecarregado, e na próxima aula a gente fecha essa parte de respiração aeróbica e entraremos em fotossíntese, beleza? Então, valeu pela atenção à aula, desculpa aí alguns atrasos, né, porque acontece também, e aí a gente continua na semana que vem. Obrigadão aí. Eu sei que Vanessa fez algumas colaborações aqui, mas eu vou considerar, viu, Vanessa, na próxima semana, que falta menos de 1 minuto. Tchauzinho, gente.